Amigos e amigas, nesse momento a TVCI apresenta a segunda e última pesquisa à Prefeitura de Paranaguá. Só quero deixar bem claro que praticamente todos os municípios foram pesquisados sempre com muita lisura, com muito respeito, que é a característica da TVCI, não tem maquiagem, não tem absolutamente nada. Então, assim como ontem, por exemplo, a gente apresentou aqui a pesquisa de Guaratuba, que mostra a candidata Fernanda Monteiro se aproximando muito da vitória por lá. E daqui de Paranaguá, a pesquisa que os senhores e senhoras vão conferir agora mostra Adriano Ramos caminhando para a vitória. Vamos lá. O IRG Pesquisas realizou a última pesquisa de opinião registrada sobre as eleições para prefeito de Paranaguá. Os números apontam a vitória do candidato Adriano Ramos como novo prefeito da cidade. Em pesquisa espontânea, ao responder à pergunta se as eleições para prefeito de Paranaguá fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? 43% dos entrevistados disseram que votariam no Adriano Ramos. 31,5% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 18,5% disseram que votariam no André Pioli. 4% votariam em nenhum, branco ou nulo. 1,5% dos eleitores disseram que votariam no Galo. 0,5% na Roselaine Barroso, 0,5% no Maguim e 0,5% no candidato Renato da Autoescola Emanuel. A segunda pesquisa é estimulada e perguntou aos eleitores se as eleições para prefeito fossem hoje e os nomes fossem estes, em quem o senhor ou a senhora votaria? Neste quadro, quando fazemos um comparativo com a pesquisa anterior, Adriano Ramos saiu de 52,5% para 55,5% da intenção de votos. André Pioli caiu 0,5%, foi de 26,5% para 26% dos votos. O número de eleitores que votariam branco, nulo ou nenhum dos candidatos se manteve em 5,5%. 5% também continuou sendo o número de eleitores que disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Galo caiu 2 pontos e foi de 6% a 4% na intenção de votos. Roselaine Barroso e Renato da Autoescola Emanuel subiram de 1% para 1,5%. E Maguim subiu de 0,5% para 1% da intenção de votos. Neste quadro é possível contabilizarmos a intenção de votos apenas para os votos válidos. Assim, 62% dos votos seriam do candidato Adriano Ramos, 29% do candidato André Pioli, 4% do Galo, Roselaine Barroso e Renato da Autoescola Emanuel teriam 2% dos votos cada e Maguim teria 1%. E uma terceira pergunta mediu o nível de rejeição dos candidatos. Ao serem questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 32,5% dos entrevistados disseram que não votariam no André Pioli, 21% em branco, nulo ou nenhum dos candidatos, 14,5% não votariam no Galo, 9,5% disseram que não sabem ou não responderam à questão. 8,5% disseram que não votariam no Adriano Ramos, 6% no Maguim, 5,5% não votariam na Roselaine Barroso e 2,5% não votariam no Renato da Autoescola Emanuel. A pesquisa foi encomendada pela TVCI e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sob o número PR 04257 de 2024. Para esse estudo, foram ouvidos 500 eleitores entre os dias 27 e 29 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora a gente vai dar uma olhada nas telas aqui, já vamos direto para a tela estimulada 1, que é que mostra esse comparativo. Então, quando a gente vê um comparativo, a gente percebe que Adriano Ramos cresceu de 52,5 para 55,5, André Pioli desceu aí meio ponto percentual, de 26,5 para 26%. Rafa?
É interessante a gente prestar atenção nisso, porque, de fato, o candidato Adriano Ramos, desde o início do mês, foi a primeira pesquisa, até o fim do mês, cresceu 3 pontos, então, percentuais, enquanto, segundo colocado, André Pioli não cresceu, não estagnou, e sim ele perdeu ali meio ponto percentual, então, durante esse mês. E isso demonstra o quê? Que Paranaguá está bastante polarizada, né? É o povo mostrando o que de fato quer, a sua vontade genuína de votar por aquele ou por esse candidato. Isso demonstra também que candidatos que possam ter padrinhos políticos também não têm aí muita influência nesse poder de decisão do eleitor, né? O eleitor está indo na sua forma genuína mesmo para escolher quem ele quer à frente da prefeitura aqui de Paranaguá. É aquele antigo, o Tony deve lembrar, o voto do cabresto, né, Tony? É verdade. Antigamente se falava muito nisso, só que aqui Paranaguá está mostrando totalmente o contrário. Está mostrando que de fato quer, que realmente candidatos que vêm com aparato ao seu entorno não estão influenciando esse poder de voto, essa questão da escolha dos eleitores. E eu vou pedir para passar já para votos válidos, porque eu acho que essa é a tela mais importante hoje, né, Pierre? A gente sempre fala da rejeição, mas a gente está aí há poucos dias da eleição e quando a gente contabiliza votos válidos, que é utilizado o mesmo cálculo utilizado pelo TSE no dia da eleição, a gente vê o Adriano Ramos muito à frente do segundo colocado, que é o candidato André Pioli. Você foi perfeita na sua colocação, Diana Túlio, porque na hora de contabilizar os votos, é levado em consideração, então, os votos válidos, é levado em consideração, então, aqueles votos que a população escolheu um candidato, não voto em branco, não voto nulo, e também as pessoas que não foram votar. Então, aqui a gente vê que a vantagem é muito grande do candidato Adriano Ramos, mais que o dobro do segundo colocado, e a gente percebe uma estagnação do André Pioli, como o Rafa também já trouxe, até mesmo um retrocesso dele nessa reta final de campanha, e uma das explicações é a alta rejeição do candidato. Então vamos para a tela de rejeição, já que você falou aí nessa tela de rejeição, a gente traz a outra tela, a última tela, né, que é a tela de rejeição, onde aí sim o candidato André Pioli está à frente, 32,5% dos eleitores entrevistados disse que não votaria de jeito nenhum no André Pioli. Aí vem ele, seguido por nenhum branco ou nulo, Galo, não sabe, e só então Adriano Ramos com 8,5% de rejeição, que é uma rejeição bastante baixa. É uma rejeição baixa quando você compara principalmente com o segundo colocado ali nos nomes principais dessa corrida, que é o André Pioli, então mostra essa rejeição, uma certa aprovação do candidato Adriano Ramos também.